Graças e paz a todos, sejam bem-vindos a mais uma reflexão, um estudo, uma conversa no canal Clamando no Deserto. Nesse momento, gostaria de convidar para uma oração e logo mais nós iniciamos com a conversa. Senhor Deus, venha nos dar a tua sabedoria, pedimos perdão por nossos falhas e pecados, que Deus esteja conosco em todos os momentos, nos fortalecendo. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, alguns questionamentos feitos e foram 3 perguntas feitas à inteligência artificial, como ela respondeu e como eu vou responder. Deus pode culpar religiões por interpretarem diferentemente entre si? Aí nós temos que pensar religiões no sentido amplo, né? Que seriam budismo, taoísmo, confucionismo, hinduísmo, judaísmo, cristianismo, ou nós vamos pensar e aí outras, né? Outras várias religiões. Ou a gente vai o islamismo, né? E por aí afora, né? Religiões afro. Ou nós vamos falar da diferença entre interpretação bíblica especificamente, né? Então, ah, existem padrões, né, em algumas religiões, pelo menos, a ponto de já ter sido levantado no passado a ideia de que elas tinham uma fonte comum. Então, existem bases ali que são padrões, né? Se nós pensarmos, por exemplo, na ideia de Deus Supremo, a ideia de no caso bíblico, Deus Supremo, anjos, que são seres intermediários ali, que têm a habilidade de ir ao céu, voltar, a vir aqui rapidamente, ir para lá. Então, eles têm uma habilidade maior que a nossa, mas não têm as características, a capacidade de Deus, não é? Nós temos os homens aqui, e aí nós temos, por exemplo, em outras religiões, a ideia de um Deus Supremo, de um ser supremo, e de outros seres intermediários, são outros deuses, não com o mesmo poder que o dele, e semideuses, que seria a mescla de, por exemplo, desses deuses com seres humanos, né? Então nós temos a ideia de um ser supremo e seres intermediários, com a diferença que na Bíblia existe uma categoria de seres intermediários que teria, considerando a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, por exemplo, ou mesmo se considerarmos até Malaquias, mas levarmos em conta o que está escrito no livro de Jó, que existem seres intermediários que possuem uma comunhão com Deus, e existem seres intermediários que se rebelaram contra Deus. Então, não só os seres humanos teriam caído em rebelião, por assim dizer, né? Mas vamos ver a IA vai colocar, né? Se Deus decidiu se revelar através de textos, linguagem humana, história, símbolos, profetas e tradições, sabendo antecipadamente que isso produziria milhares de interpretações divergentes, então parece difícil colocar toda a responsabilidade apenas nos seres humanos. Assim como no caso do chamado livre-arbítrio, livre escolha, existem pontos que são colocados na ideia, na filosofia, vamos dizer assim, desenvolvida a respeito do livre-arbítrio, que vamos pegar o texto bíblico especificamente. E não, e aí posteriormente a gente pode de repente fazer uma comparação das religiões, né, quem sabe. Nós vamos falando de Bíblia especificamente. Existem explicações sobre liberdade de escolha que simplesmente não estão na Bíblia e acabam piorando a situação. A ideia de que o ser humano está assim simplesmente porque ele escolheu, ela obviamente ela não é satisfatória, porque uma criança não escolhe ser abusada, uma pessoa que está andando na rua não escolhe ser atropelado por alguém que está bêbado e resolveu fazer aquele ato. Então existem muito mais coisas envolvidas, né? Nós não sabemos exatamente porque Deus nos permitiu chegar até aqui, na história humana. Então, nós não temos como precisar, né? Tornar preciso isso. Nós não sabemos por que Deus permitiu que ocorresse dessa forma. Como eu já coloquei outras vezes no canal, o pecado de Adão e Eva
até o pecado de Adão e Eva, os seres humanos ali aparecem sofrendo exclusivamente pelas suas próprias ações, sendo punidos, no caso, né? Adão, se ele não aceitasse o fruto que Eva deu a ele, ele não teria sido punido. Ele teria permanecido no jardim e Eva teria sido punida. Se Eva não tivesse aceitado o engano da serpente, que ali nós entendemos, que eu entendo particularmente que é por óbvio, se não houve uma maldição para que a serpente deixasse de falar e ela não fala, então o próprio texto já está nos apontando para uma situação em que alguém está falando e usando a serpente como um simulacro, né? Um, para enganar, para fazer de conta que a serpente estava falando. Uma pessoa que já possuiu uma inteligência e uma capacidade para enganar seres inteligentes como Eva, não é? E, no caso, a Bíblia fala que Adão não foi enganado, mas o potencial para o engano já estava ali na atitude, não é? Então, nós percebemos que, naquele momento, cada um deles sofreu pelos seus próprios atos, mas logo depois, Deus já fala para Deus já fala com Caim, né, em relação ao que ele estava fazendo, que, olha, se você agir corretamente, você não vai ser aceito. Então Deus fala para ele, por que você está sofrendo à toa? É só você fazer o que é correto, faça o que é correto. Você está fazendo de propósito o que é errado. Veja que Deus não está conversando com Caim a respeito de uma falha eventual de Caim. Deus está conversando com Caim, dizendo para ele, olha, não é certo que se você fizer o que é correto, se você fizer o bem, você não vai ser aceito. Ou seja, o que Deus está falando para ele? Por que você está assim se você sabe que está fazendo errado e você insiste em continuar no erro? Então é isso que a conversa ali me parece, né? E então Deus está dizendo para nós que hoje nós vemos isso muito, né? Principalmente na ala progressista. Eles querem agir de forma rebelde e as outras pessoas é que têm que ver eles agindo errado e ficar em silêncio. Por isso que eles querem proibir a fala, porque se o assunto for colocado de modo racional, não tem como eles justificarem muitas das atitudes que eles fazem. Então, até que ponto, né? Então, vamos lá. Toda a responsabilidade está nos seres humanos? Não, nós não podemos colocar toda a responsabilidade apenas nos seres humanos. A Bíblia é um livro realmente difícil, né? Existem pessoas na internet que falam, a Bíblia é fácil de interpretar. Eu, sinceramente, não vejo exatamente como eles concluem isso, de onde eles exatamente conseguem, né, concluir isso, eles estão colocando, né? Uma falha está acontecendo. O texto não está inteiro, né? Aqui está. Ah, tá. Tem alguma falha nessa nova cena aqui. Ok. Então, veja, a responsabilidade não está apenas nos seres humanos. Isso nós não sabemos porque Deus teve que agir assim, nós não sabemos porque Deus teve que permitir a injustiça ocorrer no mundo, porque o plano de salvação proposto na Bíblia teve que ser dessa forma, nós não sabemos. Nós não podemos, eu discordo frontalmente dessa ideia e tenho colocado bastante aqui no canal. O ser humano sofreu por conta das suas escolhas. Isso é uma meia-verdade, né? Porque o ser humano não sofre apenas por causa das suas escolhas. Muitas vezes o ser humano sofre por causa de más escolhas de outros, né? Uma empresa polui um rio e várias pessoas são contaminadas, pessoas que não tiveram nenhum interesse naquela poluição, muitas vezes elas são contaminadas, né? Uma pessoa pega, e hoje em dia a sensação de impunidade é muito grande, então isso aumenta gradativamente, né? As pessoas pilotando moto, dirigindo carro na rua, se embebedam, andam 30, 40, 50% mais que a velocidade permitida, às vezes até o dobro, dependendo da situação, e de repente atropelam pessoas. Obviamente, aquela pessoa que foi atropelada, o que ela fez para ser atropelada? De repente, ela estava andando ali na calçada, ela estava brincando ali dentro da sua casa, e um carro invade o quintal,
Então tem uma série de coisas que não dá para simplesmente dizer que o ser humano foi punido por causa apenas das suas escolhas. O que a Bíblia revela é que a partir do momento em que o ser humano permitiu que a transgressão entrasse, ele precisaria, e Deus não informa o motivo, é algo que não está, que está além da nossa compreensão, daquilo que nós temos informação, mas Deus estabelece que o ser humano iria precisar passar por aquilo, ou seja, e uma das consequências seriam que inocentes sofreriam por culpados. E qual é o padrão? Sempre que há um ser que quer desobedecer, ele quer calar quem busca fazer aquilo que é correto. Então, Caim provavelmente encarava Abel como inimigo, sendo que na verdade ele era inimigo de Abel. Abel não ofereceu resistência a ele, né? E ele foi lá e, não satisfeito em fazer o que é errado, ele quis calar Abel para que Abel as ações de Abel não fossem um testemunho vivo contra ele, né? Então, agora tem um outro ponto. O próprio meio da revelação já carrega ambiguidades. Então, nós podemos, assim, existem dificuldades de interpretação na Bíblia? Existem. Mas existem muitos pontos na Bíblia em que nós podemos ver ali especificamente o que Deus quer de nós. Por exemplo, Deus quer que nós busquemos obedecê-lo. Deus quer que nós busquemos atitudes de acordo com a sua vontade. Ele quer que nós sejamos o mais honestos e sinceros possível, né? Dentro dessa situação, mas ele espera de nós que nós não tentemos adaptar as vontades dele à nossa vontade, ou o texto à nossa vontade. O texto bíblico, vamos ver aqui, você está apontando para algo importante. Se uma mensagem é vital para a salvação, para a verdade, para o destino das pessoas, porque ela não foi transmitida de forma universalmente clara. Eu acredito que, se a gente for pensar em termos bíblicos, ela foi sim transmitida de forma universalmente clara, em boa parte do seu conteúdo. Ela tem uma dificuldade de interpretação em alguns pontos, mas que é um livro difícil de se interpretar realmente, mas que ele é claro, quando nós buscamos as ferramentas para interpretar, ele é claro em quantidade de pontos suficiente para que nós saibamos a necessidade de buscar. Que existe. Então, logo no Gênesis, a pessoa abre a Bíblia logo no Gênesis, ali no Bereshit, ela vai ver que a maldade existe no mundo, Deus não explica o motivo da injustiça, mas ele coloca ali, a partir do momento que os seres humanos foram expulsos do Jardim do Éden e cada um resolveu agir conforme a sua própria vontade, no momento que isso é permitido no mundo, as injustiças vão ocorrer. Aqueles que querem fazer o mal, a não ser que eles sejam impedidos por aqueles que querem fazer o bem. E por isso, e aí a mensagem do cristianismo, e muitas vezes ela acaba se tornando prejudicial realmente, né? Essa mensagem ambígua de salvação pela graça, essa ideia de que eu não devo impedir ninguém de fazer o mal. Então vamos pegar, por mais bonita que seja a história, por exemplo, do filme Até o Último Homem, se todos os soldados resolvessem fazer o que ele fez, se todos os soldados resolvessem agir conforme ele agiu, possivelmente o resultado seria uma derrota massacrante, né? Ele só teve pessoas para salvar porque essas pessoas estavam dispostas a lutar contra o exército inimigo, né? E aí a gente pode entrar no mérito do porquê uma guerra, mas nós não podemos fugir da realidade de que, uma vez que ocorre uma guerra, uma vez que ocorre um conflito, uma vez que um grupo de pessoas tenta invadir a minha casa e prejudicar a minha e a minha família, se eu não tiver nenhuma ação, a não ser que Deus faça uma intervenção, o fim vai ser trágico. E muitas vezes nas Escrituras, o que a Bíblia nos mostra é justamente Deus não só permitindo, mas determinando que as pessoas se defendam. E muitas vezes essa defesa, ela pode até se converter num ataque quando a situação foge do controle, não é? Olha, não tem outra maneira, o pessoal nos cercou, se nós não fizermos nada, eles vão continuar nos cercando e vão
até nos destruir. Então a pessoa vai e tem que partir para o ataque, para revidar, né? Então, muitas vezes, a Bíblia, principalmente no sentido de se defender e contra-atacar, o próprio Deus não só permite, mas determina. Mas o problema é que dentro do cristianismo, principalmente, se criou uma forma romantizada de enxergar as coisas, não é? E isso é bastante prejudicial, não é? Então, é, o próprio Deus no Antigo Testamento constantemente ele manda o seu povo se defender, né? Ele manda o seu povo contra-atacar. É, houve, inclusive, nós temos relatos, inclusive, de um momento até que as pessoas, ao mesmo tempo em que estão construindo, elas estão ali com a espada preparada para revidar em caso de um ataque. Então, nós vemos isso constantemente nas Escrituras, né? É muito fácil para uma pessoa dizer: para mim, um cristão não deveria andar armado. E, de repente, quando ela precisa de ajuda, a primeira coisa que ela faz é ligar para a polícia. Como a polícia agiria se ela não tivesse armada para enfrentar bandidos armados, por exemplo? Então, essa ideia, ela se tornou muito prejudicial no cristianismo, mas não é o texto bíblico que está prejudicando essa compreensão, percebe? Então, muitas das dificuldades bíblicas estão, por exemplo, eu sou cristão há um bom tempo. É claro que eu tenho minhas prioridades, tenho as dificuldades da vida. A questão de sobreviver, de ter uma renda, isso nos toma muito tempo, muitas vezes. Mas eu comecei o preparo para o aprendizado do hebraico e do grego e parei, por exemplo. Então, isso foi um erro meu, né? O problema não está em Deus, o problema está em mim, eu sabendo que eu preciso. Mas, pelo menos eu compensei de alguma forma, buscando ferramentas para entender melhor o contexto bíblico, buscando fontes, buscando, por exemplo, eu uso o Bible Hub, em que eu clico numa palavra em hebraico e vejo onde ela apareceu, e aí eu consigo, por uma espécie de estudo exaustivo daquele texto, daquele termo, verificar o significado dele, né? E algumas vezes ele não bate com o que alguns dicionários colocam, por exemplo, principalmente quando é um dicionário que ele tende a interpretar algo, dar o significado de uma palavra, tendo em mente uma doutrina pré-concebida, né? Então isso é complicado. Mas isso, veja, ela não é realmente totalmente culpa do ser humano, mas veja que a IA, ela está carregando o leitor para o ateísmo ou para a, o agnosticismo, né? Então, veja só, a revelação já carrega ambiguidades, então a IA não está tratando aqui de forma pormenorizada do texto, né? Você está apontando para algo importante, se uma mensagem é vital para a salvação, para a verdade ou para o destino eterno das pessoas, porque ela não foi transmitida de forma universal. Nós lemos isso. Então, assim, existem pontos na Bíblia que foram, sim, colocados de forma universalmente clara. O próprio fato de existir um texto já nos permite buscar critérios de interpretar aquele texto, né? Então, a diversidade de interpretação, muitas vezes, está na falta de humildade até do ser humano, de reconhecer que ele está interpretando um texto de modo errôneo para forçar aquele texto a se adequar a uma crença pré-concebida. Isso acontece muito no cristianismo, por isso que raramente num debate cristão você vê as pessoas mudando de posicionamento, porque não existe uma honestidade ali, né? Muitas vezes não vai existir só uma intenção de expor minorias, né? Muitas vezes os debates entre os cristãos, por exemplo, no YouTube, é no sentido de, eu vou expor essa minoria como seita, como isso e aquilo. Não existe uma honestidade intelectual ali real. Isso é um dos motivos que me fez desistir de participar de debates na internet. Eu prefiro fazer o texto. Se a pessoa quiser um debate indireto, eu faço. Então, por exemplo, como eu tenho proposto para as pessoas, não, vou fazer um debate indireto. Fala tudo que você quer falar, não é? Aí eu vou me contrapor a tudo que você falar e você pode se contrapor ao que eu falo. E nisso, muitas vezes, um tempo atrás, eu debati com uma pessoa sobre a Trindade, comecei a debater com ela duas vezes, né? Em uma delas que eu debati sobre a Trindade, eu percebi que a pessoa não estava querendo ser honesta. Ela não estava, ela estava ao mesmo tempo que ela estava buscando elementos enquanto favorecia ela
ela estava buscando elementos, o que ela achava que favorecia. Ela estava buscando os elementos no sentido de interpretar exatamente de acordo com o que está escrito. Quando eu inverti, quando eu mostrei que ela estava interpretando errado, ela começou a querer usar a ideia de sensus plenior, a ideia de que não, porque não é assim, porque as pessoas interpretaram de outra forma, né? Alguns teólogos diriam: o problema não está na revelação, mas no ego, orgulho, interesse e limitações humanas. Existe um problema, entre aspas, na revelação, no sentido de que é, existem propostas nas escrituras que não são muito bem explicadas. Deus colocou ali, a gente tem que tentar entender, assim, tem que aceitar, dentro do possível, tentar harmonizar. Mas boa parte, realmente, da questão não está na revelação, pelo menos, principalmente se a gente pegar o Antigo Testamento, boa parte dos problemas não está na revelação. Existe um problema quando a gente tenta harmonizar a todo custo o Antigo com o Novo na mentalidade evangélica, que é a mentalidade evangélica. Muitas vezes ela vai usar Paulo de uma forma como se Paulo fosse o próprio Deus encarnado e tudo tivesse que se adequar à fala de Paulo, ao invés de adequar as falas de Paulo ao contexto bíblico. Se Paulo estiver correto, então existe uma forma de harmonizar o que ele escreveu ao texto bíblico, e não ao contrário, de sujeitar o texto bíblico aos textos de Paulo. Então, no mundo evangélico, ele já parte da premissa de que o novo é mais importante que o antigo, o antigo tem que sujeitar ao novo, o antigo não é fonte de doutrina para muitos evangélicos, o antigo não é fonte de doutrina, se não tiver repetido no novo não vale. Então isso já é uma interpretação viciada, né? Então realmente o problema não é. O problema está muitas vezes nos interesses, no orgulho, no ego e nas limitações humanas. Uma delas é a nossa limitação linguística, que muitas vezes a gente não busca satisfazer, né? Num estudo mais aprofundado. Deus revelou o essencial, mas não eliminou completamente a liberdade interpretativa. Não que Deus queira essa, entre aspas, liberdade interpretativa, que acaba virando uma verdadeira bagunça muitas vezes, né? Muito disso aqui é responsabilidade nossa, que muitas vezes não temos a humildade de falar: olha, não tenho condição de determinar com 100% de certeza o que está escrito aqui. Então, muitas vezes, essa diversidade que existe, essa divergência ao ponto de causar conflitos constantes, mesmo entre os cristãos, é por causa disso, né? Diversidade não invalida necessariamente uma verdade central, e realmente não. Então, assim, alguém está correto, pode ser que todos estejam parcialmente errados, mas não pode haver uma interpretação totalmente divergente uma da outra, duas interpretações, uma totalmente oposta, contrária, totalmente divergente à outra, e as duas estarem totalmente corretas ao mesmo tempo, né? Mas sua objeção continua forte. Um Deus onisciente saberia exatamente o nível de confusão. Então, assim, considerando Deus como onisciente, inclusive no sentido de saber o futuro, considerando que ele sabe o futuro, realmente ele sabe tudo o que aconteceria, mas ele não especifica o motivo dele permitir. Agora, isso não muda o fato que nós sabemos que grande parte da divergência na interpretação da Bíblia, ela não recorre da Bíblia diretamente, ela recorre muitas vezes até da nossa própria arrogância e muitas vezes falar com plena certeza de coisas que não estão bem especificadas ali nas escrituras, né? Por que não uma comunicação contínua, inequívoca e universal? Então, veja, houve uma comunicação contínua? Houve, depois ela se encerrou em termos de texto, a gente não tem. Mas ela foi contínua? Foi. Inequívoca, em muitos aspectos, ela foi inequívoca. Quando Deus falou com Adão, não havia como ele se equivocar. Quando ele falou com Noé, com Abraão, e assim sucessivamente. Ele deixou bem específico aquilo que eram os pontos fundamentais e centrais que ele queria. E nesse ponto, eu creio que a revelação ela foi contínua, inequívoca e universal, o que não significa de fácil interpretação. O fato de um texto não ser de fácil interpretação não quer dizer que ele não seja contínuo, inequívoco e universal no seu alcance. Por que depender? Então veja, olha como ela já pende aqui, ó. Por que depender de textos antigos? Ora, porque a revelação foi nesses textos, né? Então veja que a IA, ela já é a segunda vez que ela deixa bem aberta a posicionamento de que ela é contrária ao próprio texto, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, né?
traduções, culturas antigas e interpretações humanas. Então, veja, nós não precisamos depender das traduções, né? Basta que nós vamos aos manuscritos, basta que nós aprendamos a estudar os manuscritos. E mesmo tendo em mente as traduções, nós podemos comparar as traduções e ver se existem falhas ali conceituais entre uma tradução e outra, e muitas vezes o próprio contexto vai nos revelar, né? Vou mostrar um exemplo aqui. É, Vou colocar aqui. A internet está bem fraca, né? Então vamos lá, João 5,39. Ó, aqui está na Almeida corrigida, né? Então nós vamos. é, não sei por que hoje está difícil, né? Não sei por que aconteceu aqui que não está apontando para as duas traduções ao mesmo tempo, né? Então vou colocar aqui na nova. Vamos ver aqui, nova versão internacional. Bom, eu não sei o que aconteceu aqui, que ele não está ficando. Bom, então eu vou colocar na anterior que está assim, ó. Vamos deixar assim. Examinais as escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna e são elas que testificam de mim. Veja só, o contexto ele nos ajuda a entender o que está aqui. Mas, por exemplo, você tem examinais, né? Na nova versão internacional, ela já é mais específica, ela já faz com que o leitor tenha uma noção melhor. Então, porque infelizmente nós perdemos o costume da conjugação verbal, né? Então, quando a gente vê essa ideia, ó, examinais. Examinais significam vocês examinam as escrituras porque vocês cuidam ter nela a vida eterna. Mas esse texto ele também permite a tradução examinai, como se fosse uma ordem. Examinem as escrituras. Mas aí vamos ver o seguinte. Eu tenho um estudo no canal sobre isso, tá? Caso alguém queira. A todo momento aqui, Jesus está fazendo afirmações. Posteriormente, ele também está fazendo afirmações. Então, qual é o mais coerente aqui? É que isso seja uma afirmação e não uma ordem. Vocês examinam as escrituras porque cuidam ter nela a vida eterna e são elas que testificam de mim. E vocês não querem vir a mim para terem vida eterna. Então, veja, aqui existe, se você pegar só a palavra, existe um conflito. Não, pode ser uma ordem, pode ser uma afirmação. Se você pegar a palavra lá, possivelmente no grego, né? Mas se você olhar o contexto, você não tem dúvida sobre isso. Ah, mas prevalece a dúvida. Prevalece a dúvida porque, infelizmente, na minha opinião, não existe humildade em se reconhecer que todo o contexto anterior e todo o contexto posterior, eles são afirmações. Então, isso aqui não é uma ordem. Até não faz sentido. Ó, vocês examinem as escrituras porque vocês creem que elas têm vida eterna, são elas que testificam de mim, só que vocês não querem vir a mim para ter vida. E eu não recebo glória de homens. Ele está fazendo afirmações. Né? Não faz sentido se você pensar nisso. Numa ordem, e logo ele fala, e vocês não querem vir a mim para terem vida. Não é? Ele está fazendo afirmações, ele está mostrando uma contradição entre as pessoas que, ao mesmo tempo que dizem que
acreditam que a vida eterna está nas Escrituras, não estavam examinando as Escrituras adequadamente. Né? Então, muitas vezes, ou algumas vezes pelo menos, isso vai acontecer. Né? Então, vamos lá. Por que Deus escolheu um método tão indireto? Né? Então, assim, o método não é indireto, o método é direto. O método, em termos de saber que existe um padrão de nós precisamos observar, o texto é direto. Né? Agora, é aquilo que eu falei. Escrito em outra língua, escrito lá no passado. A questão é, por que não se manteve... As pessoas não aprendem inglês, chinês, mandarim, francês para ganhar dinheiro? Então, veja. Por que que nós que dizemos que a Bíblia é o livro mais... focando na Bíblia. Por que que nós que dizemos que a Bíblia é o livro mais importante para nós, não aprendemos e não ensinamos nossos filhos e filhas a estudarem o hebraico e o grego, por exemplo? Por que que nós não focamos com eles, por exemplo, os pontos mais difíceis da Bíblia, para que eles cresçam com esses pontos de forma mais forte, né? De forma mais, de forma a diminuir a chance de ambiguidade. Né? Então, a Bíblia é um livro difícil, sim. Isso não significa que não haja pontos e, em que a interpretação não precisa ser ambígua. Não, e muitas vezes ela não vai ser ambígua. Né? Existem as dificuldades em relação ao contexto linguístico, ao contexto cultural, mas textualmente, se nós somos leais ao que está no texto, nós conseguimos sim desenvolver uma quantidade suficiente ali de conceitos a respeito da Bíblia, dos ensinos dela, e as pessoas podem sim, e aí eu acredito que Deus leve em conta o tempo da ignorância, né? A ignorância não provocada, aquilo que nós estamos sinceramente buscando, né? Ou seja, a própria narrativa bíblica parece assumir um certo grau de obscuridade. Principalmente quando nós tentamos harmonizar antigo com o novo, isso realmente acontece. Uma certa obscuridade. Algumas falas ali que você vai buscar no antigo não tem um embasamento, ou então é, nós somos ensinados de uma certa maneira, e aí quando a gente vai estudar, a gente vê, opa, peraí, tem conceitos aqui que eles precisam de uma amplitude maior. Eu preciso estudar mais textos bíblicos para entender. E nesse sentido se torna obscuro. Né? Mas são poucos os textos bíblicos que nós podemos efetivamente dizer que são obscuros. Né? Tem uma dificuldade nesse sentido. Mas alguns textos acabam tendo isso principalmente pela até a nossa falta, às vezes, de costume com o estudo das escrituras. Né? Agora, existem doutrinas que são difíceis de se estabelecer, sim. A minha opinião é que, ao invés de estabelecer uma doutrina para depois estudar a Bíblia, o correto seria nós estudarmos a Bíblia, depois estabelecermos doutrinas, ensinos, crenças a respeito daquilo, e sempre abertos à mudança. Então, por exemplo, uma pessoa está em conflito, né? A mentalidade, os homens nos tempos bíblicos, eles sabiam que iam passar por mortes, angústia, né? O mundo é ruim e, assim, boa parte do sofrimento do mundo, a maior parte do sofrimento do mundo não é catástrofe. Se você for parar para pensar, o ser humano já tem tecnologia e conhecimento suficiente para saber onde não convém morar, para saber onde não convém construir casas. Agora, nós que eu digo a humanidade, criou uma série de burocracias, uma série de circunstâncias em que uma pessoa muitas vezes acaba ficando com uma opção difícil. Ela está num lugar ali que de repente tem terremoto, tem furacão, tem vendaval, e ela de repente fica difícil para ela sair dali. Ela não tem condição financeira de sair dali. Mas o ser humano, em termos de conhecimento, em termos de tecnologia, se nós realmente nos importássemos mais uns com os outros, não haveria mais necessidade de haver morte por pessoas estarem morando em ambiente que constantemente tem terremotos, em um ambiente que constantemente tem furacão, tem vendaval. Ela não precisaria estar naquele local, né? Aquele local poderia ser usado para outra coisa. Né? Poderia ser feito um ambiente bem mais seguro ali, uma construção bem mais segura, fazer outras coisas ali, né? E não, até construções subterrâneas, se fosse o caso, né? E não precisar passar por aquilo. Então, quantos de nós conhecemos circunstâncias em que enchente, a pessoa sofre por causa de enchente, mas está num ambiente e todo ano acontece a mesma coisa e ninguém faz nada para mudar a situação, né?
Então, assim, muito do sofrimento humano é justamente por causa da ambição, por causa da, da maldade do ser humano, por causa de pessoas que querem ter o direito de fazer o que quiserem, ninguém pode falar nada a respeito daquilo, ninguém pode se opor àquilo sem ser perseguido e assim sucessivamente, né? Então, assim, e essa maldade, essas coisas. Então, assim, por exemplo, Deus ajuda a curar alguns, atende a oração de alguns, mas não vai ajudar a atender a milhões de outros. E realmente isso ocorre, né? Existem pessoas que falam que foram curadas e muitas outras que não foram. Pode ser falta de fé? Pode. Pode ser simplesmente porque Deus está gradativamente deixando de agir? Pode também. Aliás, é, muitas pessoas lá no passado mesmo no cristianismo foram perseguidas e mortas. Os próprios profetas que curavam eram perseguidos e mortos. Muitas vezes os próprios apóstolos eram perseguidos e mortos. O próprio Jesus, que o relato diz que curou muita gente, ressuscitou pessoas, ele foi perseguido e foi morto. Depois ele ressuscitou, mas ele sofreu muito, né? Então, o relato bíblico, mesmo entre aqueles a quem Deus dá o poder de curar, muitas vezes, que é da pessoa ser um intermediário ali na cura de Deus, essas pessoas, muitas vezes, elas sofrem a sua vida inteira, né? É, Deus não prometeu vida boa, falta de violência e maldade. O que Deus prometeu é que, quando ele estabelece, por exemplo, o povo de Israel, quando ele estabelece ali, Abraão, pensando no caso de Abraão, ele ali ele se assenta ali perto dos carvalhais de Manre, né? Aí ele faz um acordo, ele faz uma certa aliança com Manre, Skol, Ander, Skol e Manre, se eu não me engano. São essas pessoas que vão ajudar Abraão, que se tornou Abraão, a resgatar, resgatar Ló. Então, é, ele faz uma aliança ali, mas sem necessariamente ferir os seus princípios. Ele faz uma aliança funcional com essas pessoas, as pessoas o ajudam quando é necessário, não é? E a gente vê ali a ideia de que não posso ficar esperando as coisas caírem do céu. Eu não posso simplesmente colocar a minha vida à mercê da escolha do legislativo ou das decisões do legislativo, do judiciário e do executivo. Eu tenho que agir também. Eu tenho que agir para mudar as coisas. Então, essa ideia no mundo cristão, principalmente, de que não se envolver em política, que porque vamos só esperar Jesus voltar e etc. Isso prejudicou bastante o cristianismo a ponto de nós sermos um país, teoricamente, no Brasil e também nos Estados Unidos, teoricamente, país com maioria cristã, em que o cristianismo é a religião praticamente mais perseguida atualmente, né? A ponto da gente mal poder se manifestar sobre determinados assuntos delicados, sem o risco de ter uma represália até em termos judicial, não é? Então, o que a Bíblia coloca muitos problemas que nós passamos hoje em dia, eles não decorrem da dificuldade da Bíblia. Eles decorrem dessa ideia romantizada que alguns cristãos colocaram e que, infelizmente, cresceu demais, né? Acabou prejudicando, né? Então, uma coisa é, assim, não vamos forçar o Estado a ser cristão. Outra coisa é, vamos permitir que o Estado persiga cristãos, impeça cristãos de é, buscarem no legislativo o direito de manter as suas convicções, né? E inclusive se defender contra agressões de pessoas que não querem sequer que os cristãos manifestem aquilo que creem e busquem agir conforme aquilo que creem, né? Hoje em dia nós vemos, por exemplo, se você compra um computador e de repente a empresa não age de boa fé, você pode processar civilmente. Mas, ao mesmo tempo, o adultério se tornou algo tão pueril que é como se houvesse uma impunidade ali para tudo aquilo, né? Você pode simplesmente não querer mais ficar com outra pessoa e a vida segue, né? Como se nada tivesse acontecido. É óbvio que isso interfere, é óbvio que as decisões judiciais, legislativas e as ações do executivo, elas interferem na vida das pessoas e levam pessoas que já têm uma fé, uma crença mais frágil a simplesmente descerem a ladeira abaixo, né? Aí, contrário disso, que haveria sofrimento, provações, que muitos seriam mortos, torturados por defender a Jesus. Então, eu não posso cobrar de Deus ou Jesus ou a Bíblia, que eles não prometeram. Eu tenho que engolir tudo isso, entendo ou não, querendo ou não. E, assim, isso é um ponto importante, né? A Bíblia realmente, ela coloca, as dificuldades vão existir. Deus não explica o porquê.
Tá? Ele não explica. A única coisa que ele coloca é: a partir do momento que o pecado existe, nós temos que lutar para sermos boas influências. Nós temos que lutar para que a nossa família fique o mais segura possível de não sofrer com os erros da multidão. Por isso que a Bíblia fala: não seguirás a multidão para fazer o mal. Não é? E aí vamos ver a resposta aqui. Aqui foi a pessoa falando: olha, realmente a Bíblia, ela não vai dizer que tudo vai ser mil maravilhas. Pelo contrário, ela vai falar que pode existir momentos bons e ruins, e muito disso vai depender de como nós desenvolvemos a sociedade. Uma sociedade que para tudo há impunidade, para todo crime há impunidade, basicamente, essa sociedade vai ser muito difícil de sobreviver, da gente viver bem. A gente vai ter uma sensação cada vez mais que a gente está trabalhando para outros se aproveitarem do nosso trabalho, porque a gente trabalha, procura dirigir corretamente, vem uns doidos aí, batem no nosso carro, causam um acidente, não se preocupam, bebem e saem para dirigir, etc. A pessoa se trabalha para construir alguma coisa, entra um monte de gente lá, invade o terreno, invade a casa, invade o mercado para tirar tudo do mercado ali. É óbvio que num ambiente assim, é muito difícil, são muitas injustiças. Mas isso decorre muitas vezes até da nossa própria falta de posicionamento. Né? A gente tem que se posicionar, isso tem que ser proibido. Não é? Tem que haver punições mais duras para esse tipo de atitude. Uma pessoa não pode simplesmente, um grupo resolver invadir um mercado e sair furtando tudo que tem lá, ou até roubando com violência ou grave ameaça. Uma pessoa não pode sair achando por aí que pode simplesmente parar as pessoas na rua para roubar um tênis, roubar um celular, e etc, etc. Muitas vezes é roubo mesmo, não é furto só, não é a pessoa ir lá e pegou. Não, muitas vezes ela ameaça com uma arma, e bate, machuca. E a sensação de impunidade é muito grande que as punições, elas são irrisórias. Então a Bíblia já colocou isso. Por isso Deus estabeleceu o princípio do povo. Então façam o povo, façam o seu próprio povo. Né? Cristãos deveriam trabalhar para isso, para eles terem direito de ter uma legislação pautada nos seus princípios, né? Essa ideia de que, porque a mistura do Estado com a religião. Não, não, o Estado não precisa misturar com a religião, ter uma religião como prioritária. Mas o Estado tem que respeitar as religiões, ele tem que permitir que os cristãos se organizem e vivam segundo as suas vontades, né? Eu acredito que aqui seria muito melhor se fosse como nos Estados Unidos, né? Então, cada estado tivesse o direito de, dentro de limites, né? De ter sua própria legislação, inclusive em termo penal, em termo civil, aspecto comportamental. E as pessoas iam decidir, né? Quer ficar no estado que é mais pautado em princípios cristãos? Fica. Quer ficar no estado que é mais pautado em princípios progressistas? Fica. Por que não faz isso? Por um motivo óbvio, né? Se fizer isso e cada estado tiver a sua... Os estados progressistas, eles vão descer ladeira abaixo, né? Se a gente for olhar como é que funciona hoje. Nós temos estados que têm a visão cristã, a importância do trabalho e produzem demais, para sustentar estados que têm uma visão progressista, que o estado tem que dar tudo para todo mundo, só que realmente não é o estado que está produzindo a riqueza, é a população, um grupo produzindo riqueza, para outros se aproveitarem sem fazer nada, né? Então, veja, isso não tem nada a ver com a Bíblia, isso não tem nada a ver com o texto bíblico, isso não tem nada a ver com Deus, isso é a própria dinâmica social que nós vivemos, né? Então, muito do que nós sofremos é causado pela própria impiedade, pela própria maldade mesmo das pessoas, não é? Então, o que nós simplesmente não sabemos, por que Deus permite isso até esse nível? Porque, por exemplo, uma coisa que eu coloco, por que não poderia simplesmente cada pessoa sofrer pelo seu próprio erro e não sofrer pelos erros alheios, né? A gente não sabe, Deus não especifica. A única coisa que biblicamente ele coloca é que nós podemos sim nos defender e buscar agir para não precisarmos ser o tempo inteiro perseguidos por nossas crenças e impedidos de fazer as coisas ou de ter uma vida mais justa, né? No sentido de que eu trabalhar sem ter medo de alguém invadir minha casa, sem ter medo de estar andando na rua e alguém me parar e me espancar na rua por nada, e assim sucessivamente, né? Agora a Bíblia coloca, essa é a realidade. Depois que o pecado entrou no mundo, essa é a realidade. E Deus nos promete uma eternidade e fala, essa vida não espere, a não ser que nós ajamos de forma enérgica, no sentido de
nos posicionarmos, de buscar melhorar a legislação, de refletir melhor sobre as coisas, Deus, ó, essa vida vai ser assim, vai ser conflito atrás de conflito. Agora, a vida eterna que ele promete, aí sim ele fala que ali vai haver justiça, e não vai haver mais esse tipo de problema, né? Então, nós temos uma vida curta comparada com a eternidade aqui, com todo esse sofrimento. O que você está dizendo é muito coerente dentro da própria lógica bíblica. Não está criando um espantalho de fé, está olhando para o texto em romantizar. Isso está correto, né? A pessoa realmente, ela olhou o texto e falou, a realidade bíblica é essa, né? A gente gostando ou querendo ou não. É essa. Isso pode enfraquecer? Claro que pode. Às vezes a gente fica enfraquecido mesmo, a gente fica chateado, né? Diante das circunstâncias, das injustiças da vida. Mas a gente tem que parar para pensar que falta mais organização da nossa parte, falta mais comprometimento, nos unirmos mais, conversarmos mais sobre os aspectos práticos, legislação, relação dos poderes, relação social, aspecto democrático. A Bíblia realmente não promete uma existência protegida do sofrimento. Muitas vezes ela vai fazer o contrário, né? A angústia, sofrimento, prisão, morte, até, né? O mundo bíblico não é confortável. E o choque maior é justamente que nós estabelecemos que amor significa que a pessoa tem que fazer o que quiser. Então a criança vai ficar dentro da igreja, ela vai ficar pulando o tempo inteiro, e se eu amar, eu tenho que deixar a criança praticamente destruir a igreja. Aí se torna um adolescente, vai destruir a casa, vai destruir a sociedade tem que olhar aquilo e deixar, porque o belezinha lá, a belezinha do pai ou da mãe, do vô, da avó, não cuida, não educa direito a criança e o adolescente, aí nós vemos aí um monte de tragédia aí, né? Adolescente e adulto e sai por aí simplesmente machucando as pessoas à torta direito por nada, né? Você percebeu algo importante? O cristianismo original não vendia a promessa de uma vida boa aqui, realmente não. O cristianismo original e o próprio Antigo Testamento, ele falava de problemas, de perseguição, tá? De, olha, tem que lutar para tentar mudar a consciência da sociedade, mas enquanto isso também, até no cristianismo há uma mudança muito estranha, né? Porque no passado pessoas podiam se defender. Aí, de repente, no cristianismo muda-se essa ideia de não poder se defender, né? Então fica essa questão aí. E ao mesmo tempo, é, cria-se nos países cristãos a ideia de polícia, que é extremamente válida, desde que bem usada, né? A ideia de legislação penal. A grande questão é que se não houver um critério objetivo e claro e claro e coerente, a legislação pode ser um mecanismo de perseguição. Então, começa a se criar crime contra quem simplesmente pensa diferente e começa a se criminalizar a atitude simplesmente porque a pessoa não concorda com aquela atitude. Aquela atitude lá, então, um cristão orando se torna ofensivo, pode se tornar criminoso, simplesmente porque a pessoa é imatura, a pessoa não tem maturidade para falar, pô, deixa a pessoa orar, tá fazendo o que contra você ali, né? Então, a mesma sociedade que coloca como liberdade de expressão uma pessoa ouvindo no último volume músicas que são pura pornografia, a mesma sociedade que encara como liberdade de expressão as pessoas saírem praticamente peladas, ocuparem um espaço enorme, saírem praticamente peladas no carnaval, elas consideram como ofensa à liberdade de expressão um cristão falar aquilo que ele acredita. Então, essa a sociedade que nós estamos vivendo. A culpa nesse caso é de Deus? Não, a culpa muitas vezes é nossa de não estarmos lutando adequadamente pelos nossos direitos. Agora, por que que Deus permite isso? Tem muita coisa que a gente não pode fazer realmente, que a gente vai tentar fazer e vai ser perseguido. E aí, como é que fica? Deus não explica o porquê, né? A única coisa que ele coloca é, ó, isso vai acontecer enquanto houver ímpios, enquanto houver pessoas, e por isso que ele promete lá que na nova terra, essas pessoas não vão poder participar. Olha, essas pessoas que não querem seguir, elas não vão poder participar. A vida delas é pautada em perseguição, a vida delas é pautada em acusar de ódio as pessoas simplesmente por não acreditarem no que elas acreditam. Simplesmente porque a pessoa está andando com uma Bíblia na rua e não pode andar porque em alguns lugares já é assim, né? Ah, é ofensivo, não pode andar com a Bíblia aqui. É imaturidade da pessoa que está querendo que seja assim, mas aí os legisladores, obviamente, eles são anticristãos, né? Porque senão não permitiriam esse tipo de absurdo, né? E a pessoa acaba muitas vezes, em alguns determinados lugares do mundo, sequer podendo andar com a Bíblia na rua, né? O Christian,
Então apenas tem que, essa palavra engolir revela o peso da questão. Aceitar intelectualmente que a Bíblia nunca prometeu não elimina o impacto emocional. Ou seja, o fato de eu saber que isso vai acontecer não muda o fato de que eu vou sofrer com esse acontecimento realmente. Isso vai causar conflitos, né? Eu acredito que em mim causa, né? A pessoa que fez essas perguntas também causa conflitos, né? Emocionais, intelectuais, né? E a pessoa não necessariamente precisa engolir em silêncio, né? Por exemplo, a Bíblia aqui fala o seguinte: Jó protesta, Jeremias entra em desespero. Salmo está cheio de revolta, medo e pergunta. Até Jesus Cristo no Getsemane demonstra angústia profunda. Agora, todos eles, aceitaram a condição. Jó, ele não sabia porque estava acontecendo aquilo com ele comenta constantemente aquilo que, do jeito que estava, muitas vezes era melhor do que ele já não estivesse aqui, até, dependendo da situação, mas ele se mantém leal. Jeremias, se você olhar a vida que Jeremias, o tanto que Jeremias foi perseguido, é, é perfeitamente compreensível o motivo de muitas vezes ele estar na situação que ele estava. Eu não digo que necessariamente ele tenha entrado em desespero, né? Mas sim que ele teve momentos de angústia, sim. Em alguns momentos ele teve, sim. O Salmo está cheio de revolta. Então veja assim, ó, cheio de revolta. Não, o salmista não está cheio de revolta. Né? Ele está cheio de descontentamento, muitas vezes, com a situação do mundo, né? Existem alguns momentos que dá a impressão de revolta, mas não está cheio de revolta, né? Então, o salmo, ele não é basicamente revolta, medo e perguntas, não. O próprio, quando você começa a leitura do salmo, você fala: bem-aventurado aquele que não anda segundo o caminho dos ímpios, né? Não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, né? O próprio Salmo 1 aqui, ó, que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta à roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E porque ele será como árvore plantada junto aos ribeiros, que dá fruto ao seu tempo, folhas cairão e tudo que fizer prosperará. Não são assim os ímpios, não são como a moinha, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Então, se nós seguíssemos isso, seria de grande ajuda, a questão de sermos mais coerentes, falar, não tem como unir o certo com o errado, a luz com as trevas, o ímpio com o justo. Não tem como. A própria ideia cristã de que não há justo, uma interpretação errônea do texto que diz não há justo, não há nenhum sequer que faça o bem e nunca peque, o que ele está dizendo não é que não há ninguém justo. Ele fala, mesmo entre os justos não há quem nunca peque. Pelo menos via de regra não há. Né? Quem nunca peque. Poderia, excepcionalmente, pensar aí, mas ainda assim, mesmo entre aqueles que nós acreditamos que poderiam ter sido trasladados, que seriam, por exemplo, Enoque e Elias em vida e Moisés depois da morte, uma possibilidade, mas talvez nem entre esses tivesse, é possível que durante a vida eles tenham atingido um nível de perfeição, mas que eles não tenham sido assim desde sempre. Ah, da vida dele eles nunca pecaram. Então, essa seria a conclusão máxima do texto ali que fala: não há justo nenhum sequer que faça o bem e nunca peque. Essa é a ideia que o texto vai transmitir. A Bíblia constantemente ela fala dos justos, né? Nem os pecadores da congregação dos justos. Então, a tradução pecadores aqui é para pessoas que estão voluntariamente em uma vida de pecado. E quem são os justos? São pessoas que, mesmo quando pecam, elas estão lutando contra o pecado. E muitas vezes o cristão faz questão de se colocar, né? Ah, nós somos pecadores, né? E, e não é esse o contexto, o conceito bíblico, né? A Bíblia, muitas vezes, aquilo que é traduzido como pecador, é aquela. O próprio Pedro, quando ele fala, onde comparecerá o ímpio, sim, o pecador? O que ele quer dizer com ímpio, sim, o pecador? É o mesmo conceito daqui. Que é o quê? Quem ele chama de ímpio e pecador? Aquela pessoa que está em pecado e não quer mudança. E quem seria o justo? O justo é aquela pessoa que está lutando gradativamente contra o pecado. Então ela não peca por rebeldia, simplesmente. Ah, eu faço e não estou nem aí para isso.
Talvez o que mais pesa em você seja a sensação de assimetria. Deus vê tudo, sabe tudo, suporta tudo, o ser humano não. E ainda assim o ser humano precisa viver diante de todo esse sofrimento. E, infelizmente é assim, não tem como fugir, né? É triste muitas vezes, é pesaroso, mas é o conceito bíblico é esse. Eu falo, olha, aceite viver assim, lute para mudar a sua realidade, não é para a gente ficar vendo a realidade e agir como se nada tivesse acontecendo, esperando só no futuro, não. Mas sabemos que aquela ideia, né? Quer paz, prepare-se para a guerra, ou seja, lute pelos direitos, busque uma sociedade melhor, converse constantemente, busque estabelecer leis que protejam a verdadeira liberdade de crença e que estabeleça de modo objetivo coisas que sejam proibidas e permitidas na sociedade. Eu prego, falo de Deus, evangelismo, mas por dentro, sem emoção, eu sentir que Deus está me direcionando. Vejo Deus querendo nos cristãos peguemos o seu evangelho, mas como fazer isso sem sentir satisfação com esse Deus? Pegar e evangelizar por obrigação? Ou para que seja usado como instrumento do amor de Deus para salvar outros, mas no meu coração está frio, por nunca ver, ouvir e sentir esse Deus? E essa é uma dúvida sincera, honesta, mas ao mesmo tempo preocupante, né? Porque a ideia, essa ideia deturpada de livre-arbítrio é que leva muitas vezes a gente até essa questão, né? Deus simplesmente na Bíblia, se a gente for olhar, é simplesmente assim, olha, essas são as minhas leis. Eu não vou abrir mão. Deus falando para nós. Ele não abre mão das suas leis e nós temos que obedecer, ponto final. Se não obedecermos, vamos ser punidos, vamos ser destruídos sim. Não é essa ideia imatura das pessoas. Ah, é como um professor. Imagina um professor que dê zero para todo mundo que discorde dele. Não é isso. A questão não é a discordância. O que Deus está falando é. Porque muitas vezes a sua discordância com relação à correção de um professor é, considerando que o próprio professor pode errar, né? Mas ele estando certo, muitas vezes é uma discordância que não vai interferir na vida das pessoas. Agora, a discordância com relação ao que Deus diz, se Deus diz não assassinarás, e a pessoa quer sair por aí destruindo a vida das pessoas por nada. Se Deus diz não dizer falso testemunho, e a pessoa sai por aí mentindo à torta e à direita, é óbvio que isso não é mera discordância, isso é altamente destrutivo para a sociedade, né? Imagine você vai comprar um carro e a pessoa fala para você, não, o carro está perfeitinho, você vai fazer uma vistoria preventiva no seu carro e você sai de lá e as pessoas examinaram de cabo a rabo seu carro, cobraram muitas vezes um valor alto e aí mentem para você, não pode andar com o seu carro, você vai andar, sofre um acidente. Veja, que não é mera discordância. Então essa ideia de livre-arbítrio que foi inventada, ela é prejudicial, não é o conceito bíblico. Agora, por que Deus não aparece para mim? Por que não aparece para todo mundo? A gente não sabe. O que a gente sabe é que, a partir do momento que eu acredito que ele existe e eu acredito na possibilidade da vida eterna, eu não posso ter nessa vida a expectativa de acreditar em Deus só se eu vê-lo, só se eu senti-lo de uma forma sobrenatural, é, atuando, sendo que as próprias ações que nós fazemos, muitas vezes elas já refletem, né? Se eu andar segundo o conceito bíblico, eu tenho uma diferença enorme no modo de eu andar segundo o modelo progressista, antibíblico, ateu, agnóstico, que seja, né? É uma experiência muito comum, né? Pouca gente fala disso com honestidade, né? Mas nem todos vivem a fé emocionalmente, ou seja, muitos vão viver a fé racionalmente. E isso é muito mais pesaroso, é muito mais fácil, muitas vezes, se realmente numa igreja, ficar cantando e rodando lá até cair, falando uma língua que ninguém entende, é muito mais fácil. Viver como se não. Ah, enquanto está tudo bem para mim, eu estou bem, estou nem aí com as pessoas, não estou nem aí com as leis, não estou nem aí se as crianças estão sendo destruídas na escola, em termos de crença, em termos de próprio respeito próprio e por aí afora, né? Mas a partir do momento que eu vou viver de uma forma intelectualmente ativa, a gente vai sofrer, a gente vai ter problemas, a gente vai ter. E realmente são perguntas honestas, né? Essa questão do silêncio de Deus, e muitas vezes nós pedimos um sinal específico e Deus não conceder, né? Não quer dizer que não haja sinais, né? A Bíblia muitas vezes Deus vai dando sinal, mas muitas vezes não é o sinal que a gente quer e a gente tem que se resignar, a gente tem que aprender a conviver com isso.
Não vou dizer que é fácil, é um tormento realmente muitas vezes, e principalmente na situação em que o mundo está. Agora, para mim é muito claro que se nós buscássemos como sociedade cristã, como grupo cristão, nos reunir, comprar um ambiente, viver no campo, comprar um ambiente mais tranquilo para educar a nossa família, termos uma liberdade maior ali dentro daquele ambiente, seria muito melhor. Então, esse é um dos pontos, né? E agora, muitas vezes a gente vai ficar triste, até porque muitas vezes a gente, quando a gente compara aí essas pessoas que saem por aí dizendo, ah, eu acordei e eu vi um gato no meu muro e eu vi isso como um sinal de Deus para fazer tal coisa. Muitas vezes não é sinal de Deus coisa nenhuma, é a pessoa que quer, na cabeça dela, muitas vezes ela é tão egocêntrica, tão megalomaníaca que tudo ela quer falar que não é Deus falando com ela, né? Muitas vezes é simplesmente isso. E a gente vê muitas vezes até no próprio comportamento dessas pessoas, né? Elas vivem numa bolha, não se preocupam com ninguém, não quer saber de nada. Enquanto Deus está sendo bom para ela, ela não está nem muitas vezes se preocupando com ninguém. É o progresso dela, é a casa nova, é o carro novo que ela tem e por aí afora, né? Agora, muitas vezes a gente vai ficar frio por nunca ouvir e sentir esse Deus. Isso pode acontecer, sim, né? E eu acredito que vai acontecer mais de uma vez na nossa vida, né? Em meio às tormentas que existem no mundo, em meio às coisas que nós perguntamos para as quais nós não temos resposta. E a única coisa que Deus fala, ele fala, olha, as coisas escondidas pertencem a Deus. Ponto. Pertence a Deus. A gente tem que aprender a conviver com isso. As reveladas pertencem a nós, nossos filhos. Eu acredito que o nosso maior problema, no meu caso especificamente, às vezes quando eu fico frio por nunca ver ou sentir Deus, não está nas coisas que Deus não revela. Está nas coisas reveladas que eu posso não ter estudado adequadamente, né? E a gente precisa realmente, se a gente tem Deus em primeiro lugar na nossa vida, talvez nós precisemos viver mais isso aí, né? Então, existem coisas que realmente a Bíblia simplesmente não explica, que Deus não mostra. E quando os seres humanos tentam explicar para a questão do livre-arbítrio, para mim é horrível quando as pessoas tentam explicar isso. Ah, o ser humano sofre simplesmente por causa das escolhas dele. É terrível essa explicação. Ah, o mundo é o mundo em que a liberdade que Deus permite. O melhor mundo é o mundo em que Deus permite o abuso de uma criança, de um bebê e por aí afora. É óbvio que isso não é o melhor, não é a melhor opção. É óbvio que existe algo mais aí que Deus não revelou para nós, né? Mas muitas vezes a filosofia da tentativa de explicar a Bíblia, ela acaba prejudicando, né? Essa filosofia, essa explicação teológica por aí afora. A gente não pode confundir o que está relatado na Bíblia com o que a teologia tenta falar em relação à Bíblia. Momentos de tristeza, eu mesmo, né? Tem momentos que eu fico, né? Por exemplo, estou com alergia que não sara, né? Então tem hora que a gente fica triste realmente, mas em parte eu sei que boa parte disso é minha responsabilidade. São minhas ações que levaram a isso. Eu tenho que mudar meu jeito de ser, meu jeito de viver, me exercitar mais. É, desenvolver eu já estou desenvolvendo há algum tempo, né? Uma dieta restrita e eu tenho que restringir mais ainda, tenho que controlar melhor, né? Então, ou seja, eu tenho que respeitar o meu corpo está me dando aviso, ó, está na hora de mudar. Então, isso na questão intelectual também, né? Muitas tristezas que a gente sente. E tem momentos que, infelizmente, a gente tem que simplesmente resistir. Orar a Deus, continuar estudando, continuar existindo, e pedir para Deus renovar a nossa mente, né? Porque muitas vezes, sem uma renovação, sem Deus nos dar uma renovação forte na nossa mente, a gente tem realmente muitas dificuldades de vida, muitas dificuldades de entendimento, né? Agora, só para finalizar, eu gostaria de pegar aqui o Gênesis, o livro de Gênesis. Veja bem, muitas dificuldades textuais, elas não decorrem do texto bíblico. Então vamos lá. Olha, no princípio Deus criou o céu e a terra. Qual é a amplitude desse céu e a terra? No momento o texto não está dizendo, mas ele fala céus e terra. Quer dizer, é bem abrangente o que está falando aqui. Pode ser até o universo inteiro, mas é bem abrangente. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas, o Espírito de Deus se movia.
haja luz e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, fez separação entre luz e trevas, e chamou a luz dia, a treva chamou noite, foi tarde de manhã, o dia primeiro. Então, aparentemente, todo esse relato aqui está envolvendo o primeiro dia. Tem motivo para. Ah, não, mas aqui o verso 1 não envolveu tudo, o verso 2 não envolveu tudo. Não, o texto está dizendo tarde e manhã, o dia primeiro. Né? Então, por que ele começa da tarde? Que ele está dizendo primeiro, dando a entender que primeiro, aqui o que está falando? Olha, não tinha luz. E ele considera desde o momento em que não havia luz. E aí ele diz: haja expansão no meio das águas, fez separação, e foi tarde, manhã o dia segundo. Então veja, ele está considerando aqui desde o momento da noite até o momento do dia, parte escura e parte clara como dia. Né? Mesmo que aqui alguém alegasse que a tarde e manhã se referisse só a 12 horas, obviamente as outras 12 horas está implícita aqui, não tem como negar, né? Porque o dia não tem só parte clara, tem parte clara e escura, né? O período, né, de um dia para o outro, de uma parte clara para outra parte clara, né? Então, agora vamos ver. Luz existe, água existe, o horizonte, que seria essa expansão no meio das águas, separação entre águas existe, né? Ajuntar as águas num só lugar e apareça a porção seca. Tudo indica, tudo nos estudos mostra realmente que havia um único bloco de sólido, né? E águas em volta, e depois isso muda posteriormente. Então tudo aqui existe, erva verde, tudo aqui existe. Ou seja, não existe dificuldade no texto. O texto não é simbólico. O texto está falando, o texto é claramente literal. O ser humano existe, peixe, tudo que está aqui existe. Qual é a necessidade de se simbolizar? É muito a dificuldade, uma delas está aqui. Se eu admitir isso aqui como literal, e se eu admitir isso aqui, e veja, tarde e manhã, se você olhar na Bíblia, separadamente, o termo tarde, ele geralmente se refere ao período, e o termo manhã, geralmente eles vão se referir a período literal, que envolve período curto de tempo, de horas. Aí você vai ver tarde, manhã, noite, eles vão se referir ao período de 24 horas. Eles não vão se referir ao período maior que isso. Só que a teoria evolutiva fala que as coisas existem, não só a teoria evolutiva no sentido de evolução biológica, mas no sentido da evolução do universo, na física, vai dizer que nós estamos a bilhões de anos-luz de distância do ponto mais distante. E aí as pessoas, não, eu tenho que adaptar isso, não é a descoberta, porque isso não é uma coisa, isso não é algo experimental, tá? Isso aí são uma série de pressupostos que existem. Aí outra coisa também, por exemplo, então aqui é o primeiro ponto. Aí eu tenho que adaptar esse relato ao fato de que existem cientistas que estão dizendo que eles conseguiram medir, sim, com certeza, apesar de a gente saber que é uma série de pressupostos ali, que vão dizer que nós estamos a bilhões de distância de determinados pontos e que para que nós enxerguemos determinados lugares, a luz demorou esse tempo para estar aqui. É especulação em cima de especulação, e é isso, e é nessa que vão surgindo as interpretações, muitas vezes. Né? Um outro ponto também é porque eles precisam negar isso aqui, ó. E havendo Deus acabado do sétimo dia a sua, veja só. Assim os céus, a terra e todo o seu exército foram acabados. Então céus e terra foram criados quando? O relato aqui, olha só. Assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. Assim como? Assim como o texto acabou de dizer, quando é que termina lá o relato? O relato começa com a criação dos céus e terra e termina com a criação do ser humano. Até o dia sexto. E aí o texto diz assim, olha. Assim os céus, a terra e todos os exércitos foram acabados. Então no sexto dia já tinha terminado tudo. 6 dias literais. Não existe ideia. O termo tarde de manhã não é usado para período longo de tempo, principalmente tempo simbólico. Né? O único momento que tarde de manhã pode adquirir no sentido simbólico é no livro profético em Daniel. Até 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado, em que ele pode assumir um sentido que é diferente de dia literal. Só isso.
Mas fora disso, todos os outros textos, eles são estritamente literais no sentido de falar sobre coisas históricas, inclusive. Só que qual é o grande problema aqui? É porque no mundo evangélico, principalmente, eles precisam negar a força disso aqui, ó. Havendo Deus acabado, veja, acabado do dia sétimo, mas o que ele fez no dia sétimo, se tudo já havia sido acabado antes? No verso ele fala, assim, tudo foi acabado. Quando? No sexto dia. Então, quando ele fala, e havendo Deus acabado, ou seja, então o que o texto está dizendo é o seguinte, ó, e no sétimo dia, como ele já tinha acabado de fazer tudo, o que ele fez no sétimo dia? Ele cessou suas atividades e estabeleceu esse dia. Então, qual foi a obra de Deus no dia sétimo? Ele cessa todas as suas atividades nesse dia e depois ele abençoa esse dia e santifica, porque nele descansou, cessou toda a atividade que ele tinha feito. Ou seja, a força da evidência é tão grande que eles precisam muitas vezes simbolizar isso aqui para não admitir essa ideia. Né? Essas são as origens dos céus e da terra quando foram criados. Então ele está falando que céus e terra ali no verso 1 foram criados todos no primeiro dia. Quando fala, no princípio criou Deus os céus e a terra, e depois a luz, ele está falando, aquilo foi criado no primeiro dia. A terra sem forma vazia ali que está sendo relatada é no primeiro dia. Né? Então eles precisam negar, eles precisam enfraquecer isso, por quê? Por causa disso aqui, ó, sétimo dia. Eles não aceitam. Falam que está errado. Então, o problema, a dificuldade de interpretação aqui é negar a realidade do sétimo dia, que Deus estabeleceu o sétimo dia como dia de guarda. Ele abençoa e santifica para quem? Quem que ele criou? Não foi o ser humano? Então ele abençoa e santifica não só para o ser humano, né, mas para o ser, todos os seres ali. Ele abençoa e santifica esse sétimo dia. Considerando que o ser humano vivia uma harmonia maior com os animais, seria um motivo de felicidade para todos ali, para uma harmonia, para todos se reunir. Enquanto os seres humanos estivessem ali adorando a Deus, os animais em volta. Então foi para isso que Deus criou o sétimo dia. Estabeleceu o sétimo dia como dia de guarda. Por isso que ele estabeleceu uma semana de 7 dias. E aí, não, mas aqui está falando, Deus criou alguma coisa. Não, Deus não criou nada no sétimo dia. Não tem nada relatado aqui. Porque ele fala, ó, depois do sexto dia, né? Lembrando que a Bíblia não foi dividida em capítulos, tá? Isso foi posterior. Então, depois do último verso do capítulo 1, no verso 2, assim a terra e o céu e todos os seus exércitos foram acabados. Então, depois que ele criou tudo, ele falou, aí tudo já tinha sido terminado. Aí Deus descansa no sétimo dia. O texto é muito claro, o texto muito específico. Mas para adaptar a visão evangélica, que acredita que o sábado não é mais dia de ser guardado, porque tem uma parte lá que Paulo falou, isso deveria depor contra a inspiração de Paulo e não contra a validade do texto. Ou seja, uma coisa que Deus inspira no autor que, segundo o cristianismo, eles reconhecem como inspirado, que teria sido Moisés, e eles simplesmente jogam isso aqui na lata do lixo e falam que... Então, veja, o problema não está no texto. Da mesma forma, quando a gente vai pegar, por exemplo, vamos pegar lá Êxodo 20. São essas as palavras que Deus, então é o próprio Deus falando aqui. Ele fala, eu sou o Senhor teu Deus, te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Ele está falando, então, a lei não é servidão, a lei é liberdade. Então, não está em liberdade quem está contra a lei. Está em liberdade quem está agindo de acordo com a lei. Porque a lei foi dada no contexto de liberdade. Fala, não terás o Deus diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não te encurvarás a ela nem a servirás, não tomarás o nome de Deus em vão, lembra-te do dia de sábado, 6 dias trabalharás, o sétimo dia do Senhor teu Deus, né? Não matarás, honra teu pai e tua mãe. E aqui, ó, porque em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra, o mar e tudo que nele há, e ao sétimo descansou, que é exatamente o que está lá em Gênesis. Então, isso aqui é a confirmação de que o verso 1 do capítulo 2, em Gênesis 2:1, então, já tinha acabado tudo aqui. Então foi tudo acabado. E depois de tudo acabado, havendo Deus acabado tudo no sétimo dia, ou seja, no sétimo dia, como Deus, o que o texto está querendo dizer é, no sétimo dia, como Deus já tinha terminado tudo que ele tinha que fazer, ele simplesmente cessou suas atividades durante essas 24 horas, e depois disso abençoou e santificou, separou esses dias para a guarda. Então, veja, o problema não está no texto, o problema está numa crença pré-concebida que prejudica a interpretação do texto. Vai ser sempre assim na Bíblia? Não, vai ter momentos que vai ter dificuldade de interpretar a Bíblia. Mas não nesses casos. Então, onde está? Por que existe esse monte de interpretação? Porque
Porque as pessoas simplesmente jogaram isso aqui fora, porque elas acreditam que Paulo teria autoridade para simplesmente falar assim: eu tive uma revelação de Deus e agora a gente não precisa guardar sábado, tá? Não precisa, pode comer qualquer coisa, não tem problema. Então, essas são muitas vezes as dificuldades. Então, muitas vezes os nossos questionamentos são esses. E aí nós temos no mundo cristão um grupo muito grande de pessoas em que se alguém discorda deles, é seita, é herege, tem que ir para os debates aí para servir de carne para os leões, para eles ficarem ofendendo. Então, muitas vezes é isso. E muitas vezes a gente fica triste nesse ambiente. Muitas vezes a gente se sente com dificuldade por causa desse tipo de ambiente, que é o quê? Pessoas dentro do cristianismo que muitas vezes vão usar o cristianismo como mecanismo de ameaça, de, de ridicularização, né? Dizer que uma pessoa é seita, que ela é herege, simplesmente porque ela não concorda com aquilo que está dizendo. Querem forçar a todo custo harmonizar a todo custo o Antigo e o Novo Testamento, segundo a visão deles. Eles não olham para o Novo Testamento e falam assim: bom, se o Novo tiver contra o Antigo, esse é o Novo, esse é o Antigo. Se o Novo tiver contra o Antigo, então o Novo está errado, eu tenho que rejeitar o Novo, eu não tenho que adaptar o Antigo ao Novo. É simples assim. Então, se o Novo Testamento é a continuação da mensagem de Deus, ela tem que estar de acordo com o Antigo, e não contradizer, e não contrariar. E não, Jesus simplesmente veio e acabou tudo, e anulou tudo, e cumpriu tudo pela sua obediência, e não precisa obedecer mais nada, ou eu só obedeço o que tiver repetido. Isso é tudo invenção cristã. A Bíblia não está dizendo isso, a Bíblia jamais disse isso. Então, se o Novo Testamento é verdade, ele tem que estar de acordo com o Antigo. Então, muitas vezes, o cristianismo, nessa tentativa de impor uma crença pré-estabelecida, tudo que ele faz é jogar o novo contra o antigo e validar o próprio novo. Se Jesus disse para o ladrão que o ladrão estaria com ele no mesmo dia no paraíso, e se isso significa, se ele estava querendo dizer com isso que existe uma alma imortal, então a questão não é se é, a questão ela não é só se existe ou não existe alma imortal. A questão é que Jesus estava se opondo ao Antigo Testamento, portanto ele não era o Messias. Se a interpretação deles estiver correta, Jesus não era o Messias. Então eles precisam inventar uma série de subterfúgios para validar isso. Então você pode ver que a discussão sobre se existe ou não existe uma alma imortal, ela fatalmente vai cair muitas vezes em aspectos do Novo Testamento. No Antigo Testamento é muito claro: a alma que pecar, essa morrerá, porque na sepultura para onde tu vais não há sabedoria, não há conhecimento. E por óbvio, o autor não ia estar falando, colocando isso como sinal de sabedoria, uma coisa que qualquer pessoa podia ver: morreu, acabou mesmo. Não, ele está falando ali que não existe entidade. Está indo contra as ideias que existissem naquela época a respeito da existência de uma entidade material que sobrevive. Então, se Jesus tivesse ensinado isso, ele estaria indo contra o Antigo Testamento. Então, a visão evangélica, muitas vezes, do próprio Novo Testamento, ela depõe contra o Novo Testamento. E por isso que, muitas vezes, os judeus, eles acabam rejeitando o Novo Testamento e até rejeitando Jesus como Messias, com razão. Porque, poxa vida, bom, se Jesus veio ensinar que não precisa obedecer nada, que o próprio Deus estabeleceu, que não precisa guardar sábado, que não precisa se preocupar com a alimentação, que o próprio Deus estabeleceu que era para se preocupar. Ele dá características físicas dos animais. Então, veja, o problema muitas vezes não está no texto, o problema está em uma crença pré-estabelecida e querer impor essa crença às custas de se anular o texto. Por isso que eu falei no começo. Muitos cristãos, eles simplesmente falam abertamente: não aceitam o Antigo Testamento como fonte de doutrina. Então, o problema não está aí. Então, veja, Deus pode culpar as religiões por interpretarem diferentemente entre si? No quesito bíblico, muitas vezes pode. Porque muitas vezes isso é o aspecto de orgulho mesmo, de arrogância mesmo. A pessoa querer impor que o Novo Testamento é mais importante, que Jesus tinha autoridade para anular tudo que o próprio Deus teria estabelecido no Antigo, muitas vezes até sem critério, né? Sem critério algum, coerente. Ou seja, muitas vezes os próprios que defendem Jesus como Messias acabam invalidando o ministério dele como Messias. Então, apesar de muitos judeus dizer: ou é judeu ou é cristão, não tem como ser judeu messiânico. Não, eu digo o contrário.
Se houver uma chance de reconhecer Jesus como Messias, sem anular o Antigo Testamento como fonte de doutrina, então essas pessoas muitas vezes estão mais perto da verdade do que aqueles que se dizem cristãos. Então, esse conflito existencial, se você quiser olhar, pode ver no clamandonodeserto.com.br, ele existe, né? A gente sabe que isso vai acontecer, a gente sabe que a gente pode ser perseguido, mas quando acontece com a gente se entristece, a gente fica chateado, a gente fica preocupado, né? De repente dá aquela fraqueza na fé. E a gente tem que tentar resistir, não é fácil. Por isso que a gente tem que estar sempre em conjunto, sempre se reunir, conversar uns com os outros, cantar junto, ou falar a mensagem um com o outro, estudar junto. A gente tem que estar sempre junto, a gente não pode se comportar como uma ilha. Mas também a gente não pode ter a ilusão de achar que a gente vai ficar num mundo ímpio, vai ficar agindo, andando o tempo inteiro num ambiente ímpio e que a gente não tem que fazer nada, como por exemplo, se mudar para um ambiente mais calmo, mais tranquilo, para a gente poder se fortalecer espiritualmente e enfrentar esse mundo ímpio. E enfrentar quando for necessário, não é sair por aí à torta e à direito, né? E aí, assim, muitas vezes a gente vai pregar e a gente vai ficar triste, né? A gente vê isso na Bíblia. A gente vê isso com Elias, a gente vê isso com o próprio Jó, né? Que era um servo de Deus, quando aconteceu problemas com ele, ele ficou chateado, ele reclamou bastante ali. Mas não no sentido de culpar a Deus, mas no sentido dele não entender, porque realmente não tinha porquê realmente para ele estar sofrendo daquela forma, para ele ser acometido de doença, acontecer tudo aquilo que estava acontecendo com ele. Ele não sabia, é um mistério, até hoje a gente não sabe porquê. E muitas vezes quem tenta explicar isso acaba prejudicando o texto bíblico, né? Então veja, isso vai acontecer muitas vezes da gente pregar e se sentir chateado? Vai. Jeremias passou por isso. O próprio Daniel, né, muitas vezes ele ficou ali abatido pelo que ele viu, ao ponto de ficar sem comer, né? E muitas vezes ele mesmo fala que ficou assim, preocupado com o que ele queria entender o que estava acontecendo, por que que Deus estava revelando aquilo para ele. Então muita gente vai pregar para os outros e a gente mesmo vai estar triste por dentro, né? E por isso a gente precisa estar sempre unido uns com os outros para se fortalecer, né? Espero que tenha ajudado essa reflexão. Que Deus abençoe. Até o próximo estudo e a nossa próxima conversa.